O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 16. Com os devotos em Dakshinesvar 2. Domingo, 9 de dezembro de 1883. Sri Ramakrishna estava sentado no pequeno divã em seu aposento com Adar, Manomohan, Rakal, M, Ari e outros devotos. Eram mais ou menos 2 horas da tarde. O mestre descrevia-lhes o estado exaltado de Sri Chaitanya. Mestre, e Chaitanya experimentou 3 estados mentais. Primeiro, o estado consciente, quando sua mente morava no denso e sutil. Segundo, o estado semiconsciente, quando sua mente entrava no corpo causal e permanecia absorto na felicidade da intoxicação divina. Terceiro, o estado mais interior, quando sua mente se unia à grande causa. Isto concorda muito bem com os 5 koshas ou envoltórios, descritos na Vedanta. O corpo denso correspondente ao Annamaya Kosha e Pranamaya Kosha, o corpo sutil ao Manomaya Kosha e ao Vijnanamaya Kosha e o corpo causal ao Anandamaya Kosha. A Mahakarana, a grande causa, está além destes 5 envoltórios. Quando a mente de Chaitanya fundia-se naquele, ele entrava em Samadhi. Chama-se este último estado, Nirvikalpa ou Jada Samadhi. Enquanto consciente do mundo exterior, Chaitanya cantava o nome de Deus. Quando em estado de consciência parcial, dançava com os devotos e quando no estado mais interior de consciência, permanecia imerso em Samadhi. M. Para si mesmo. Será que o mestre está se referindo aos diversos estados de sua própria mente? Há muita semelhança entre Chaitanya e o mestre. Mestre. Chaitanya foi o amor divino encarnado. Desceu à terra para ensinar às pessoas como amarem Deus. Uma pessoa alcança tudo quando ama a Deus. Não há necessidade de Hatha Yoga. Um devoto. Senhor, o que é a Hatha Yoga? Mestre. Um homem que pratica Hatha Yoga concentra-se muito no corpo. Lava os intestinos com um tubo de bambu, através do ânus. Absorve ghee e leite através do órgão sexual. Aprende a manipular a língua praticando exercícios. Senta-se numa postura determinada e de vez em quando, levita. Tudo isto é devido à ação do prana. Um mágico estava fazendo seu número quando a língua virou e prendeu-se no céu da boca. Imediatamente o corpo ficou imóvel. As pessoas tomaram-no como morto. Foi enterrado, permanecendo na sepultura durante muitos anos. Depois de muito tempo, não se sabe como, a sepultura abriu-se. Subitamente o homem voltou à consciência do mundo e gritou: venha a ilusão! Venha a confusão! Todos riem. Todas essas são ações do prana. Os vedantistas não aceitam a Hatha Yoga. Há, também, a Rasa Yoga que tem por objetivo obter a união de Deus através da mente por meio da discriminação e bhakti. Essa yoga é boa. A Hatha Yoga não é boa. A vida do homem no Kali Yuga depende da comida. Sri Ramakrishna estava na calçada, ao lado do Narraba. Quando se dirigia para o aposento, vindo do bosque de pinheiros, viu-me através da cerca, sentado na varanda do Narraba, absorto em meditação. Mestre. Olá. Você está aqui. Obterá resultados brevemente. Se praticar um pouco, surgirá alguém para ajudá-lo. M olhou para o mestre espantado, permanecendo sentado no chão. Mestre. A época está apropriada para você. A mãe passarinho não quebra a casca do ovo, antes do dia certo. Aquele que lhe indiquei, é de fato o seu ideal. Sri Ramakrishna disse novamente a M qual era o seu ideal escolhido. Mestre. Não é necessário que todos pratiquem grande austeridade. Eu, porém, passei por muitos sofrimentos. Costumava ficar no chão com a cabeça sobre um monte de terra, como se fosse um travesseiro.
Mal notava o passar dos dias. Somente chamava Deus e chorava: ó mãe! Ó mãe! Há 2 anos me vinha visitando Sri Ramakrishna. Como tinha sido educado à inglesa, adquirira amor pela filosofia e ciência ocidentais e gostava de assistir às conferências de Keshav e de outros eruditos. Sri Ramakrishna às vezes dirigia-se a ele, como inglês. Desde que tinha começado a frequentar Sri Ramakrishna, me havia perdido todo interesse por conferências e livros escritos por eruditos ingleses. A única coisa que o atraía agora, era ver o mestre dia e noite e ouvir as palavras que saíam de seus lábios abençoados. Tinha como certas, as palavras de Sri Ramakrishna. O mestre havia dito: uma pessoa certamente vê Deus pela prática da disciplina espiritual e também, a visão de Deus é a única meta da vida humana. Mestre, K.M. Se você praticar nem que seja um pouco, alguém surgirá para lhe mostrar o caminho certo. Observe Ekadashi. Você é íntimo meu parente, se não, por que viria aqui com tanta frequência? Durante o Kirtan, tive a visão de Rakal entre os companheiros de Sri Krishna em Vrindavan. Narendra pertence a uma classe muito elevada. Hirananda também. Como sua natureza é infantil. Que disposição doce! Quero vê-lo também. Uma vez vi os companheiros de Chaitanya, não num transe, mas com esses olhos. Antes, estava em tal estado mental exaltado, que podia ver todas essas coisas no estado normal, mas agora as vejo em Samadhi. Vi os companheiros de Chaitanya com esses olhos. Creio que lá também vi você e Balaram. Já deve ter notado que ao ver certas pessoas, tenho um sobressalto, dou um pulo. Sabe por quê? Um homem sente-se assim quando vê sua própria gente, depois de muito tempo. Tinha o hábito de orar à mãe, chorando. Mãe, se eu não encontrar os devotos, certamente morrerei. Por favor, traga-os para mim imediatamente. Naqueles dias, qualquer desejo que surgia em minha mente tornava-se realidade. Plantei um pequeno bosque de tulsi no Panchavati para praticar japa e meditação. Queria muito cercá-lo com varas de bambu. Pouco tempo depois, um amarrado de bambu foi trazido pela maré do Ganges e deixado de frente ao Panchavati. Um funcionário do templo viu e alegre, contou-me. Naquele estado de intoxicação divina, eu não podia mais fazer o culto formal. Mãe, disse, quem tomará conta de mim? Não tenho força para cuidar de mim mesmo. Só quero ouvir falar de ti. Desejo alimentar teus devotos. Desejo dar uma pequena ajuda àqueles que por acaso encontre. Como tudo isto será possível, mãe? Dê-me um homem rico para ficar a meu lado. Foi por isso que Mathur Babu fez tanto para me servir. Disse mais, com certeza não terei filhos, mãe, mas gostaria que um rapaz com amor sincero a Deus, ficasse sempre comigo. Dá-me esse rapaz. Esta é a razão pela qual Rakal veio aqui. Aqueles que considero meus íntimos são parte e pedaço de mim. O mestre foi novamente para o Panchavati, acompanhado de M. Não havia mais ninguém com eles. Sri Ramakrishna com um sorriso, contou-lhe vários incidentes dos passados anos de sua vida. Mestre! Veja, um dia vi uma figura estranha envolvendo todo o espaço, desde o templo de Kali até o Panchavati. Acredita nisso? M permaneceu em silêncio, maravilhado. Arrancou uma ou duas folhas de um galho no Panchavati e colocou-as em seu bolso. Mestre! Veja ali, aquele galho foi quebrado. Tinha o hábito de me sentar debaixo dele. M. Peguei um raminho daquela árvore, tenho em casa. Mestre, com um sorriso. Por quê? M. Fico feliz quando olho para ele. No futuro este lugar será considerado sagrado. Mestre, sorrindo. Que espécie de lugar sagrado? Como o Panihati. Quase todos os anos o mestre assistia ao festival religioso de Panihati. Era quase noite.
Sri Ramakrishna estava sentado no pequeno divã, em seu quarto, absorvido em meditação sobre a Mãe Divina. O culto da tarde nos templos começou com a música de gongos e conchas. M ia passar a noite com o mestre. Depois de um certo tempo, Sri Ramakrishna pediu a M para ler algo do Bhaktamala, livro sobre os santos Vainavas, o que ele fez. Havia um rei chamado Jayamal que amava Krishna de todo o coração. Seguia com devoção fiel todos os ritos e cerimônias relacionados com a adoração de Krishna, a quem adorava sob o nome de Syamalazundara. Totalmente satisfeito com sua divindade escolhida, jamais dirigiu sua atenção a qualquer outro deus ou deusa. Uma de suas regras inflexíveis de devoção era adorar a divindade diariamente até mais ou menos meio-dia. Nunca se desviaria de sua prática, mesmo sob o risco de perder sua riqueza e seu próprio reino. Sabedor deste segredo, um rei inimigo invadiu seu país de manhã. Os soldados de Jayamal não podiam lutar sem sua ordem, assim, observaram a invasão em silêncio. Lentamente o inimigo cercou os fossos da capital. Jayamal, contudo, não saiu do seu oratório. Sua mãe foi ter com ele e chorou amargamente, tentando persuadir o rei a lutar. Calmamente ele lhe disse: "Por que a senhora está preocupada? Syamalazundara deu-me este reino. O que posso fazer se ele resolveu tirá-lo de mim? Por outro lado, ninguém será capaz de fazer mal se ele me proteger. Nossos próprios esforços são vãos." Realmente, nesse ínterim, Syamalazundara, a própria divindade, pegou o cavalo do rei e, muito bem armado, cavalgou até o campo. Enfrentou o rei hostil e sozinho, destruiu seu exército. Tendo esmagado as forças inimigas, a divindade voltou ao templo e amarrou o cavalo ali mesmo. Ao acabar a adoração, Jayamal saiu e viu o cavalo ali, arquejando e coberto de suor. "Quem andou cavalgando no meu cavalo?" perguntou. "Quem o trouxe para o templo?" Os funcionários declararam que nada sabiam. Pensativo, o rei foi até o campo de batalha com seu exército e ali encontrou seus inimigos mortos, à exceção do comandante. Olhava a cena sem compreender. Quando o rei inimigo aproximou-se, adorou e disse: "Por favor, permita-me dizer-lhe algo. Como podia eu lutar? O senhor tem um guerreiro que poderia conquistar o mundo inteiro. Não quero nem sua riqueza, nem seu reino. Na verdade ficaria feliz em dar-lhe o meu próprio, se o senhor me falasse a respeito deste seu amigo, o Guerreiro Azul." Logo que voltei meus olhos em sua direção, lançou-me uma magia sobre meu coração e sobre minha alma. Jayamal compreendeu que havia sido o próprio Syamalazundara que havia aparecido no campo de batalha. O rei inimigo também compreendeu. Adorou Jayamal e através de sua bênção, recebeu a graça de Krishna. "Mestre, você acredita em tudo isto? Acredita que Krishna montou naquele cavalo e matou os inimigos de Jayamal?" M. Creio que Jayamal, devoto de Sri Krishna, orou a ele com o coração anelante. Mas não sei se o inimigo realmente o viu chegando no campo de batalha num cavalo. Krishna pode ter chegado montado num cavalo, mas não sei se ele realmente foi visto. Mestre, com um sorriso. O livro contém lindas histórias sobre os devotos, mas é unilateral. Também condena aqueles que divergem dos seus pontos de vista. Na manhã seguinte o mestre e M estavam conversando no jardim. M. Então ficarei aqui. Mestre, bem, vocês vêm aqui com muita frequência. O que isto quer dizer? As pessoas visitam um santo, no máximo, uma vez, mas vocês vêm muitas vezes. O que significa isso? M ficou em silêncio. O próprio mestre deu a resposta. Mestre, vocês viriam aqui se não pertencessem ao meu círculo íntimo? Isto quer dizer que vocês todos são meus parentes, minha gente, como pai e filho, irmão e irmã. Eu não lhes digo tudo. Se o fizesse vocês continuariam a vir aqui. Uma vez Shukadeva foi a Janaka,
para ser instruído no conhecimento de Brahma. Janaka disse: primeiro pague meus honorários, mas, disse Shukadeva, por que os pagaria antes de receber a instrução? Janaka riu e disse: será que você será consciente de guru e discípulo, depois de atingir Brahmajnana? Foi por isso que lhe pedi o pagamento de meus honorários adiantado. Já à noite, a lua apareceu, envolvendo todos os cantos com sua luz prateada. M andava sozinho, no jardim do templo. Num dos lados do caminho, estavam Panchavati, o bosque de Bakul, o Narraba e o aposento do mestre. Do outro lado corria o Ganges, refletindo milhões de luas fragmentadas na sua superfície ondulante. M disse a si mesmo: pode uma pessoa realmente ver Deus? O mestre diz que é possível. Ele diz que, se uma pessoa fizer um pequeno esforço, aparece alguém para mostrar o caminho. Ora, sou casado. Tenho filhos. Apesar de tudo isso, pode alguém realizar Deus? M refletiu um pouco e continuou seu solilóquio. Claro que sim. Se não, por que haveria o mestre de afirmá-lo? Por que não seria isso possível pela graça de Deus? Aqui está o mundo ao meu redor, o sol, a lua, as estrelas, os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. Como vieram à existência? Quem é seu Criador? O que sou eu para ele? Na verdade, a vida é vã sem este conhecimento. Com certeza Sri Ramakrishna é o melhor dos homens. Em toda a minha vida, jamais vi outra alma tão grande como a dele. Deve ter visto Deus, senão, como poderia falar com Deus dia e noite, dirigindo-se a ele com tanta intimidade como mãe? Se não fosse assim, como poderia amar a Deus tão intimamente? Seu amor por Deus é tanto, que se esquece do mundo exterior. Entra em Samadhi e permanece como uma coisa sem vida. Do mesmo modo, no êxtase deste amor, ri e chora, dança e canta. Sexta-feira, 14 de dezembro de 1883. Às 9 horas da manhã Sri Ramakrishna estava na varanda perto da porta de seu quarto, com Ramlal a seu lado. Rakal e Latu passeavam. M chegou e prosternou-se diante do mestre. Sri Ramakrishna disse-lhe carinhosamente: você veio. É muito bom. Hoje é um dia auspicioso. Era o último dia do mês bengali e dia de lua cheia. M ia passar alguns dias com o mestre, praticando disciplina espiritual. O mestre havia lhe dito: se um aspirante praticar um pouco de disciplina espiritual, então alguém aparece em seu caminho para ajudá-lo. O mestre havia dito a M: você não deve comer todos os dias na casa de hóspedes do templo de Kali. Ela é reservada para dar comida gratuita aos monges e pobres. Traga a sua própria comida. M assim o fez. O mestre arranjou um lugar para cozinhar e pediu a Ramlal para falar com o leiteiro sobre o fornecimento de leite. Mais tarde, Ramlal começou a ler o Adhyatma Ramayana. O mestre e M escutavam. Rama casou-se com Sita depois de quebrar o grande arco de Shiva. A caminho de Ayodhya com sua esposa, Rama foi abordado pelo sábio guerreiro Parashurama, que estava disposto a criar-lhe problema. Parashurama atirou um arco para Rama e desafiou-o a estendê-lo. Dasharata, pai de Rama, ficou apreensivo. Sorrindo, Rama apanhou o arco com a mão esquerda e esticou-o. Depois, vibrando a corda, fixou uma flecha e perguntou a Parashurama onde deveria atirar. Isto venceu o orgulho do sábio guerreiro. Prosternando-se diante de Rama, Parashurama adorou-o como o Supremo Brahma. Enquanto ouvia o hino de Parashurama, Sri Ramakrishna entrou em êxtase e de vez em quando, com a voz melodiosa, cantava o nome de Rama. Depois o mestre pediu a Ramlal para ler a respeito de Gurraka, o que ele fez. Gurraka, o Párya, era o chefe dos intocáveis e amigo íntimo de Rama. Quando Rama, Sita e Lakshmana estavam atravessando a floresta para pagar a promessa de Dasharata, Gurraka levou-os de barco pelo rio. Rama abraçou Gurraka afetuosamente e disse que ia passar 14 anos no exílio,
vestindo casca de árvore e alimentando-se de ervas, frutas e raízes que cresciam pelos bosques. Prometeu visitar Gurraca novamente, quando voltasse a Ayodhya, depois do desterro. O Pária-rei esperou pacientemente, mas quando os 14 anos haviam se passado e Rama ainda não voltará, Gurraca acendeu a pira funerária. Estava a ponto de entrar nela, quando Hanuman chegou, como mensageiro de Rama. Imediatamente Rama e Sita apareceram num carro celestial e a alegria de Gurraca não teve limites. Depois do almoço, Sri Ramakrishna deitou-se para descansar. M estava sentado no chão. Logo Dr. Shyama e alguns devotos chegaram. O mestre sentou-se na cama e começou a conversar com eles. Mestre, não é absolutamente necessário ficar-se o tempo todo ocupado com as obrigações. As ações caem quando se realiza Deus, como a flor cai quando o fruto aparece. Aquele que realizou Deus não mais executa deveres religiosos como o Sandhya. Nesse caso o Sandhya funde-se com o Gayatri. Quando isto acontece é suficiente repetir o mantra Gayatri. Então o Gayatri funde-se no Om. Depois disso, nem mais se recita o Gayatri, é suficiente simplesmente cantar Om. Por quanto tempo tem-se que praticar tais devoções como o Sandhya? Enquanto não sentir arrepios no corpo e derramar lágrimas de alegria, ao repetir o nome de Rama ou de Hari. As pessoas adoram Deus para ganhar dinheiro ou uma causa na justiça. Isto não é bom. Um devoto. Vemos que todo mundo luta por dinheiro. Mesmo Keshav Sen casou a filha com um príncipe. Mestre. O caso de Keshav é bem diferente. Deus provê tudo para um devoto autêntico, mesmo que ele não faça muito esforço. O filho de um rei tem uma mesada mensal. Não me refiro aos advogados que usam o sofrimento dos outros para ganhar dinheiro e que se tornam escravos dos outros também, com aquele dinheiro. Estou falando de um príncipe real. Um verdadeiro devoto não tem desejos. Não se importa com dinheiro. O dinheiro vem a ele por si mesmo. O Gita descreve um devoto assim, como contente com aquilo que lhe vem sem esforço. Um autêntico Brahmin, sem qualquer interesse pessoal, pode aceitar comida até mesmo de um intocável. Não o deseja. Isto lhe vem por si só. Um devoto. Senhor, como se deve viver no mundo? Mestre. Viva no mundo como os bagres vivem na lama. Desenvolve-se amor por Deus, retirando-se para a solidão de vez em quando e meditando em Deus. Em seguida, pode-se viver no mundo com desapego. O bagre tem que viver na lama, mas seu corpo não fica sujo. Semelhante pessoa pode levar a vida de um chefe de família com desapego. O mestre notou que M escutava suas palavras com muita atenção. Mestre, tô olhando para M. Pode-se realizar Deus ao sentir um intenso desapego pelas coisas mundanas. Um homem que tem esse desapego sente que o mundo é como uma floresta em chamas. Considera a esposa e os filhos como um poço profundo. Se sentir realmente aquele desapego, renuncia ao lar e à família. Não lhe basta viver no mundo com desapego. Somente mulher e ouro são Maya. Uma vez reconhecida, Maya sente-se envergonhada e foge. Um homem vestiu uma pele de tigre para assustar outro, mas este último lhe disse: Ah, eu o reconheci. Você é nosso Hari. A isso o homem vestido com a pele fugiu, sorrindo, para assustar outra pessoa. Todas as mulheres são a personificação de Shakti. É o poder primordial que se tornou mulher e se nos apresenta sob essa forma. Está escrito no Adhyasma Ramayana que Narada e outros louvaram Rama, dizendo: Ó Rama, só tu és tudo que vemos como masculino e Sita, tudo que vemos, como feminino. Tu és Indricita, Indrani, tu és Shivicita, Shivani, tu és homem e Sita, mulher. O que mais é preciso dizer? Tu somente existes onde existe um ser masculino e Sita onde existe um ser feminino. Aos devotos. Não se pode renunciar simplesmente por simples desejo.
Ao prarabdha karma, tendências herdadas, e coisas assim. Certa vez um yogi disse a um rei: venha viver na floresta comigo e pensar em Deus. O rei respondeu: isto não posso fazer muito bem. Poderia viver com você, mas ainda possuo o desejo de desfrutar vida. Se for viver na floresta, é possível que eu crie um reino ali. Ainda tenho desejos. Natabar Panja costumava cuidar de suas vacas neste jardim. Em sua infância, possuía muitos desejos. Por esta razão abriu uma fábrica de óleo de rícino e ganhou muito dinheiro. Tem um próspero negócio de óleo de rícino em Alambazar. Há uma seita que prescreve disciplina espiritual na companhia de mulheres. Uma vez levaram-me até as mulheres pertencentes à seita Kartabaja. Todas sentaram-se à minha volta. Dirigi-me a elas como mãe. Com isto cochicharam entre si. Ele é ainda um Pravartaka. Ainda não conhece o caminho. Segundo aquela seita, o Pravartaka é o iniciante. Em seguida, vem o Sadaka, o aspirante que luta e por fim, o Siddha do Siddha, o supremamente perfeito. Uma mulher aproximou-se de Vaishnachara e sentou-se junto a ele. Interrogado sobre isto, respondeu: ela sente-se como uma jovem. Uma pessoa rapidamente afasta-se do caminho religioso se olhar a mulher como esposa, mas olhá-la como mãe é uma atitude pura. Alguns devotos despediram-se do mestre, dizendo que iam visitar o templo de Kali e os outros. M saiu sozinho caminhando pelo Panchavati e outros lugares do templo. Pensava na certeza das palavras do mestre, de que Deus pode ser facilmente realizado, na sua exortação a se levar uma vida de intensa renúncia e em sua afirmação de que Maya, ao ser reconhecida, desaparece. Às 3:30 da tarde, M novamente entrou no quarto do mestre e sentou-se no chão. Um instrutor do Instituto Brogon havia chegado com vários estudantes, para visitar Sri Ramakrishna. Conversavam. De vez em quando o instrutor fazia perguntas. A conversa girava em torno da adoração de imagens. Mestre, tal instrutor. O que há de errado com a adoração de uma imagem? A Vedanta diz que Brahma manifesta-se onde há existência, luz e amor. Por conseguinte, só Brahma existe. Por quanto tempo as meninas brincam com suas bonecas? Até se casarem e viverem com seus maridos. Depois do casamento guardam suas bonecas numa caixa. Qual a necessidade em se adorar a imagem depois da visão de Deus? O mestre olhou de relance para M e disse: atinge-se Deus, quando se anseia por ele. Uma grande inquietude é necessária. Através dela, a mente inteira vai para Deus. Um homem teve uma filha que enviuvou quando era ainda muito jovem. Jamais havia conhecido seu marido. Notou o marido das outras moças e uma vez perguntou a seu pai: onde está meu marido? O pai respondeu: Govinda é seu marido. Ele virá se você o chamar. A essas palavras a menina foi para seu quarto, fechou a porta e chamou por Govinda, dizendo: ó Govinda, venha até mim. Mostra-te a mim. Por que tu não vens? Deus não pôde resistir ao comovente apelo da menina e apareceu-lhe. Deve-se ter uma fé infantil, e o intenso desejo que uma criança sente para ver a mãe. Este grande desejo é semelhante ao céu vermelho no leste, ao nascer do sol. Depois disso, o sol nasce. Imediatamente após este desejo ardente, vê-se Deus. Vou contar-lhe a história de um menino chamado Jatila. Costumava ir para a escola pelo bosque e estudava-lhe muito medo. Um dia falou à sua mãe, sobre seu temor. Ela respondeu-lhe: por que ter medo? Chame Madhusudana. Mãe, disse o menino, quem é Madhusudana? A mãe respondeu-lhe: é seu irmão mais velho. Um dia depois, quando, novamente o menino sentiu medo, ao atravessar o bosque, gritou: ó irmão Madhusudana! Mas não obteve resposta. Começou a chorar em voz alta: onde estás, irmão Madhusudana? Vem,
tenho medo. Então Deus não mais pôde se manter afastado. Apareceu diante do menino, dizendo-lhe: Estou aqui. Por que estás tão assustado? Assim falando, levou o menino para fora do bosque, mostrando-lhe o caminho da escola. Ao despedir-se, Deus disse: Virei sempre que me chamar. Não tenha medo. Deve-se ter a fé de uma criança, esse anelo. Um Brahmin costumava oferecer comida à divindade familiar diariamente. Um dia teve que viajar a negócios. Quando estava saindo de casa, disse a seu filho pequeno: Dê a oferenda à divindade hoje. Cuida para que Deus seja alimentado. O menino ofereceu comida no altar, mas a imagem permaneceu em silêncio. Não falava nem comia. O menino esperou muito tempo, mas mesmo assim, a imagem não se movia. Ele, porém, acreditava firmemente que Deus desceria do seu trono, se sentaria no chão e comeria. Repetidamente orou para a divindade, dizendo: Ó Senhor, desça e venha comer. Já é muito tarde. Não posso ficar aqui por mais tempo. Mas a imagem não pronunciou uma palavra. O menino em prantos, gritava: Ó Senhor, meu pai pediu que te alimentasse. Por que não desce? Por que não queres comer de minhas mãos? Chorou por algum tempo, com a alma anelante. Por fim, a divindade, sorrindo, desceu do altar e sentando-se diante da oferenda, comeu-a. Depois de alimentar a divindade, o menino saiu do santuário. Seus familiares disseram-lhe: A adoração está terminada. Agora, retire a oferenda. Sim, disse o menino. Terminou a adoração, mas Deus comeu tudo. Como isto é possível? Perguntaram. O menino respondeu, inocentemente: Ora, Deus comeu-a. Entraram no templo e, mudos de espanto, viram que a divindade havia comido cada pedacinho. Ao entardecer, Sri Ramakrishna conversava com M em pé, no lado sul do Narraba. Como era inverno, o mestre estava agasalhado com um chale de lã. Mestre, onde você vai dormir? Na cabana do Panchavati? M. Será que eles me deixam usar o quarto do andar de cima do Narraba? M preferia o Narraba porque possuía um temperamento poético. Dali podia olhar o céu, o Ganges, o luar e as flores do jardim. Mestre, eles deixarão, mas sugeriu Panchavati porque ali foi feita muita contemplação e meditação e o nome de Deus foi cantado muitas vezes. Era noite. O incenso queimava no quarto do mestre. Estava sentado no pequeno divã, absorvido em meditação. M estava sentado no chão com Rakal, Latu e Ramlal. O mestre disse a M: O mais importante de tudo é cultivar devoção por Deus e amá-lo. A pedido de Sri Ramakrishna, Ramlal cantou, com o próprio mestre entoando o primeiro verso de cada uma. Ramlal cantou: Oh, que visão que eu tive na cabana de Keshab Bharati! Agora, em toda sua graça incomparável, derramando lágrimas em 1000 torrentes, como um elefante louco, ele dança em êxtase e canta, embriagado com amor arrebatador. Depois cantou: Embora eu jamais relute em conceber liberação, hesito realmente em dar puro amor. Aquele que consegue puro amor supera tudo. É adorado pelos homens e triunfa sobre os 3 mundos. Sri Ramakrishna disse a Ramlal: Cante aquela que diz Gauri Nitai, ó irmãos abençoados. Ramlal começou a canção e o mestre juntou-se a ele, em Gauri Nitai, ó irmãos abençoados. Ouvi dizer quão bondosos vocês são. E portanto, vim vê-los. Quando visitei Benares, Shiva, o senhor de Kashi, falou-me do nascimento do Parabrahma. Como homem, na casa da mãe Sachi. Ó Brahma, a ti reconheço. Muitos sadhus já vi, mas nenhum tão bom como você. Uma vez em Braja,
vocês nasceram. Como Canai e Balai, o irmão dele. Agora, mais uma vez, em Nádia. Como Gaur e Nitai vocês aparecem, escondendo as formas que naquela época utilizara, correndo livremente nos pastos de Braja. Uma vez vocês me divertiram, agora de brincadeira, vocês rolam no chão em Nádia, cantando em voz alta, o nome de Ari, rindo, gritando. Uma vez vocês brincaram em Braja com seus amigos pastores e agora, vocês cantam o nome de Ari. Ó Gaur, com que habilidade você esconde a forma azul escura que usou em Braja, mas seus olhos oblíquos o traem, pela bênção do seu nome. O pecador é liberado e dizem. E assim, minha alma fica cheia de esperança. Agora, com o coração ansioso, apresso-me a teus pés, Senhor, eu te imploro. Mantém-me a salvo dentro da sombra deles. Tu redimiste Jagai e Madai. Embora tivessem sido perversos pecadores. Peço-te fazer o mesmo por mim. Ouvi falar que tu abraças todos os homens como irmãos, mesmo os párias, sussurrando nos ouvidos de todos o nome do Senhor Ari, que dá vida nova. Tarde da noite, M sentou-se sozinho na narraba. O céu, o rio, o jardim, as torres do templo, as árvores e o Panchavati estavam inundados pelo luar. Em todos os lugares, reinava um silêncio profundo, quebrado apenas pelo murmúrio melodioso do Ganges. M meditava em Sri Ramakrishna. Às 3 horas da manhã M levantou-se e dirigiu-se para o Panchavati, como Sri Ramakrishna lhe havia sugerido. Não se interessava mais pelo Narraba e havia resolvido ficar na cabana do Panchavati. De repente ouviu um som distante, como se uma pessoa se lamentasse. Ó, onde estás tu, irmão Madhusudana? A luz da lua cheia estendia-se sobre a folhagem densa do Panchavati e à medida que caminhava, viu à distância, um dos discípulos do mestre sentado no bosque, sozinho, chorando, desesperadamente. Ó, onde estás tu, irmão Madhusudana? M observou-o silenciosamente. Sábado, 15 de dezembro de 1883. M estava vivendo em Dakshinesvar com Sri Ramakrishna. O mestre, sentado em seu aposento, ouvia a vida de Prahlada, que Ramlal lia do Bhaktamala. M estava sentado no chão. Rakal, Latu e Ari encontravam-se também, no quarto, enquanto que Asri estava na varanda, ouvindo a história de amor de Prahlada por Deus. Sri Ramakrishna entrou em êxtase. Hiranyakashipu, rei dos demônios e pai de Prahlada, havia submetido seu filho a torturas sem fim, a fim de desviar a mente do rapaz do amor a Deus, mas pela graça divina, todas as tentativas do rei para matar Prahlada foram vãs. Por fim, Deus apareceu sob a forma de Nrisinha, o leão-homem, e matou Hiranyakashipu. Os deuses se apavoraram com a raiva e o rugido do leão-homem e pensaram que a destruição do mundo era iminente. Enviaram Prahlada para acalmar a divindade. O rapaz cantou um hino, com palavras de amor e o leão-homem, tomado de emoção, lambeu o corpo de Prahlada. Imóvel, em êxtase, o mestre disse: que amor pelo devoto! O mestre entrou em samadhi profundo. Estava sentado ali, imóvel. Uma lágrima poderia ser vista, em cada canto dos olhos. O mestre desceu ao plano do mundo dos sentidos e falou a M, expressando seu desdém por aqueles que, enquanto praticam disciplina espiritual, gozam vida sexual. Mestre, vocês não têm vergonha? Têm filhos, mas ainda mantêm relações sexuais com sua esposa. Não sentem ódio por si mesmos, por levarem uma vida de animal? Não se detestam por namorarem um corpo que contém somente sangue, fleuma, detritos e fezes? Aquele que contempla os pés de lótus de Deus olham, mesmo a mulher mais linda, como cinzas do campo de cremação.
Imaginem tirar proveito de um corpo que não dura e que é formado de elementos impuros como intestinos, bile, carne e ossos. Não se envergonham? M sentou-se ali, silenciosamente, balançando a cabeça, envergonhado. Mestre! Aquele que provou uma simples gota do amor de Deus, olha a mulher e ouro, como insignificantes. Aquele que bebeu calda de açúcar cande, olha a bebida feita de melado, como inferior. Obtém-se gradualmente, esse amor por Deus, somente orando-lhe, com o coração ansioso e sempre cantando seu nome e glórias. O mestre estava em êxtase de amor. Começou a andar pelo quarto, cantando. Quem está cantando o nome de Ari na margem do sagrado Ganges? Foi Nitai quem chegou, aquele que dá amor celestial? Eram 10 horas da manhã. Ramlal havia terminado o culto diário no templo de Kali. O mestre foi para o templo, acompanhado de M. Entrando no santuário, o mestre sentou-se diante da imagem. Ofereceu uma flor ou duas, aos pés da Mãe Divina. Em seguida colocou uma flor em sua própria cabeça e começou a meditar. Entoou uma canção para a Mãe Divina. Teu nome, ouvi dizer, ó consorte de Shiva, é o destruidor de nosso medo. E assim em ti deposito meu fardo. Salva-me! Salva-me! Ó Mãe gentil! Sri Ramakrishna voltou do templo de Kali e sentou-se na varanda sudeste de seu quarto. Tomou uma refeição ligeira, oferecida ao templo, da qual os devotos também participaram. Rakal sentou-se junto do mestre e leu a respeito de Lord Erskine do livro Self-Help de Smiles. Mestre, K.M. De que o livro trata? M. Diz que Lord Erskine cumpria seu dever sem desejar nada para si mesmo. Dever desinteressado. Mestre. É muito bom, mas a característica de um homem de conhecimento perfeito é que ele não guarda qualquer livro consigo. Guarda todo o conhecimento na ponta de sua língua. É o exemplo de Shukadeva. Os livros, quero dizer, as escrituras, contêm uma mistura de areia e açúcar. O sadhu apanha o açúcar, deixando de lado a areia. Pega somente a essência. Vainavachara, o músico, chegou e cantou alguns cânticos devocionais. Domingo, 16 de dezembro de 1883. Sri Ramakrishna estava sentado com M, no pórtico semicircular de seu quarto, mais ou menos às 10 horas da manhã. O perfume das gardênias, jasmins, espirradeiras, rosas e outras flores enchiam o ar. O mestre cantava, olhando para M. Tu tens que me salvar, a mais doce mãe. Em ti venho me refugiar. Sem esperança, como um pássaro aprisionado na gaiola. Cometi inúmeros erros e perambulo sem objetivo, desviado pela magia de Maya, despojado da luz da sabedoria, inconsolado como uma vaca, cujo bezerro extraviou-se para muito longe. Mestre, e mais, por quê? Por que tenho que viver como um pássaro aprisionado numa gaiola? Fora! Que vergonha! Ao dizer estas palavras, o mestre entrou em êxtase. Do corpo permaneceu imóvel e a mente parou de funcionar, lágrimas escorriam por suas faces. Depois de um certo tempo, disse, ó Mãe, torna-me igual a Sita, completamente esquecido de tudo, corpo e membros, totalmente inconsciente das mãos, pés e órgãos dos sentidos, com somente um pensamento em sua mente. Onde está Rama? Será que o mestre havia se inspirado no ideal de Sita, para ensinar a M o desejo ardente que um devoto deve sentir por Deus? A vida de Sita estava centrada em Rama. Completamente absorvida no pensamento de Rama, Sita esqueceu-se até do corpo, que é tão caro a todos. Às 4 horas da tarde o Sr. Mukherjee, parente de Prankrishna, chegou em companhia de um Brahmin, bem versado nas escrituras. Mukherjee. Estou muito feliz em conhecê-lo, senhor. Mestre. Deus mora em todos os seres. É o ouro em tudo. Em alguns lugares está manifestado mais claramente do que em outros. Deus mora nas pessoas de mente mundana, sem dúvida,
mas ele está escondido ali, como ouro nas profundas camadas de argila. Mukherjee e Senhor, qual a diferença entre o mundano e o não mundano? Mestre. Enquanto luta pela realização de Deus, o aspirante tem que praticar renúncia, aplicando a lógica do Neti. Neti não é isto, mas depois de obter a visão de Deus, realiza que Deus tornou-se todas as coisas. Uma vez Rama estava tomado pelo espírito de renúncia. Dasharata, preocupado com este fato, foi ter com o sábio Vashita e pediu-lhe para persuadir Rama a não abandonar o mundo. O sábio foi até Rama e encontrou-o acabrunhado. O fogo da renúncia intensa estava consumindo a mente do príncipe. Vashita disse: Rama, por que tu deverias renunciar ao mundo? Por acaso é o mundo exterior a Deus? Raciocina comigo. Rama realizou que o mundo tinha se originado do Brahman Supremo. Assim, não disse nada. A coalhada é feita da mesma substância que a manteiga. Aquele que reconhece isto, sabe que a manteiga vai com a coalhada e a coalhada com a manteiga. Depois de separar a manteiga com muito esforço, ou isto é, depois de atingir Brahmasnana, o Senhor realizará que, enquanto a manteiga existir, a coalhada também deve existir. Onde houver manteiga, deve haver coalhada. Enquanto uma pessoa sentir que Brahma existe, ela deve levar em conta também, que o universo, seres vivos e os 24 princípios cósmicos existem também. O que Brahma é, não pode ser descrito em palavras. Tudo foi poluído, como o alimento que tocou a língua, isto é, tudo foi descrito em palavras, mas ninguém foi capaz de descrever Brahma. Portanto, não é poluído. Disse isso a Vidyasagar, que ficou maravilhado. Mas o conhecimento de Brahma não pode ser realizado se o aspirante tiver mente mundana, mesmo em pequeno grau. Ele só consegue atingir este conhecimento, somente quando a mente estiver completamente livre de mulher e ouro. Parvati uma vez disse ao pai: Pai, procure a companhia dos santos, se quiser ter o conhecimento de Brahma. Dirigindo-se para o Sr. Mukherjee, Sri Ramakrishna falou: O Senhor é rico e todavia chama por Deus. Em verdade isto é muito bom. Está escrito no Gita que aqueles que se desviam do caminho da yoga nascem em sua próxima encarnação, em famílias ricas. O Sr. Mukherjee citou o verso do Gita. Mestre, Deus, se quiser, pode também manter um Jnani no mundo. O mundo e todos os seres vivos foram criados por sua vontade. Ele tem vontade própria. Mukherjee, com um sorriso. Como pode Deus ter alguma vontade? Falta-lhe algo? Mestre, com um sorriso. O que há de errado nisso? Água é água, quer esteja parada ou em ondas. A cobra é cobra, quer esteja enroscada, imóvel ou rastejando. Um homem é o mesmo homem, sentado, quieto, ou empenhado em alguma atividade. Como se pode eliminar da realidade o universo e os seres vivos? Se assim for feito, ela perderá todo o peso. Não se pode conhecer o peso da fruta bel, se as sementes e casca forem retiradas. Brahma é desapegado. Uma pessoa sente cheiro bom e mau no ar, mas o ar em si mesmo não é afetado. Brahma e Shakti são idênticos. Foi o poder primordial que se tornou o mundo e todos os seres vivos. Mukherjee. Por que alguém se desvia do caminho da yoga? Mestre. Como diz o ditado: No ventre de minha mãe, eu me encontrava em estado de yoga, vindo ao mundo comi argila. A parteira cortou um elo, o cordão umbilical, mas como vou cortar o elo de Maya? Maya nada mais é do que mulher e ouro. Aquele que libertou a mente desses dois grilhões, atinge yoga. O eu, o supremo ser, é o imã, o eu individual, a agulha. O eu individual experimenta o estado de yoga, quando é atraído pelo ser supremo para si mesmo, mas o imã não pode atrair a agulha se ela estiver coberta de argila, só pode atrair a agulha, quando a argila foi removida. A argila de mulher e ouro tem que ser eliminada.
Mukherjee. Como podemos eliminá-la? Mestre. Chore por Deus com o coração anelante. Lágrimas derramadas para ele lavarão a argila. Quando você tiver se libertado de impureza, será atraído pelo imã. Só então, atingirá yoga. Mukherjee. Palavras inestimáveis. Mestre. Se um homem for capaz de chorar por Deus, o verá. Entrará em Samadhi. A perfeição na yoga é o Samadhi. Um homem alcança com faca, sem qualquer exercício de yoga, se somente chorar por Deus. O estado seguinte é o Samadhi. Há um outro método, a meditação. No Sahasrara o próprio Shiva manifesta-se de uma maneira especial. O aspirante tem que meditar em ele. O corpo é como uma bandeja e a mente e o Budi são como a água. O sol de Sati Chidananda está refletido nessa água. Meditando no sol refletido, vê-se o sol real, pela graça de Deus. Mas o homem do mundo deve viver sempre na companhia dos homens santos. Isto é necessário para todos, até para sannyasis, mas é imprescindível para o chefe de família. Sua doença tornou-se crônica, porque ele tem que viver o tempo todo no meio de mulher e ouro. Mukherjee. Sim, senhor. A doença realmente tornou-se crônica. Mestre. Dê a Deus sua procuração. Deixe-o fazer o que quiser. Seja um gatinho e chore por ele com o coração anelante. A mãe gata coloca-o onde ela quiser. O gatinho não sabe nada. É deixado às vezes em cima da cama e outras vezes, próximo do fogão. Mukherjee. É bom ler livros sagrados como o Gita. Mestre. Mas o que se ganha com simples leitura? Alguns ouviram falar de leite, outros o viram e alguns o beberam. Deus pode realmente ser visto, o que é mais, pode-se falar com ele. O primeiro estágio é o do iniciante. Estuda e ouve. O segundo estágio é o do aspirante que luta. Ora a Deus, medita nele e canta seu nome e glórias. O terceiro estágio é o da alma perfeita. Viu Deus, realizou-o direta e imediatamente em sua consciência interior. Por último, vem o estágio do supremamente perfeito, como Chaitanya. Um devoto assim estabelece uma relação definitiva com Deus, olhando-o como seu filho ou bem-amado. M. Rakal, Jorgen, Latu e outros devotos ficaram fascinados com essas palavras de realização divina. O Sr. Mukherjee e seu amigo despediram-se do mestre. Depois de saudarem-no, ficaram de pé. O mestre, por cortesia, também, levantou-se. Mukherjee, sorrindo. O senhor, levantar-se ou sentar-se? Mestre, sorrindo. Mas qual é o mal? Água é água, quer esteja parada ou em ondas. Sou como uma folha atirada ao vento. O vento sopra-a para onde quiser. Sou a máquina e Deus, seu operador. O Sr. Mukherjee e seu amigo retiraram-se. M. pensou. Segundo a Vedanta, tudo é como um sonho. Todos estes são o ego, o universo e os seres vivos são irreais. Então, M. havia estudado um pouco de Vedanta. Havia também lido os filósofos alemães como Kant e Hegel, cujos escritos são somente um fraco eco da Vedanta. Mas Sri Ramakrishna não chegara às suas conclusões pelo raciocínio, como os eruditos comuns. Foi a Mãe Divina do Universo quem lhe revelou a verdade. Estes foram os pensamentos de M. Um pouco mais tarde, Sri Ramakrishna e M conversaram no pórtico leste do quarto do mestre. Não havia mais ninguém. Era uma tarde de fim de inverno, mas o sol ainda não havia desaparecido no horizonte. M. É o mundo irreal? Mestre. Por que haveria de ser irreal? O que você pergunta é assunto para discussão filosófica. No começo, quando o homem raciocina seguindo o método vedantista de isto não, realiza que Brahma não é os seres vivos, nem o universo, nem os 24 princípios cósmicos. Todas essas coisas são como sonhos para ele.
Depois vem a afirmação de tudo que foi negado e ele sente que o próprio Deus tornou-se o universo e todos os seres vivos. Suponhamos que você esteja subindo ao terraço pelas escadas. Enquanto estiver consciente do telhado, também o está dos degraus. Aquele que percebe o alto, também percebe o baixo, mas ao atingir o terraço, compreende que os degraus são feitos dos mesmos materiais, tijolo, cal e pó de tijolo, como o telhado. Além do mais, já dei a ilustração da fruta Abel. Tanto a mutabilidade, quanto a imutabilidade pertencem à única e mesma realidade. O ego não pode ser eliminado. Enquanto a consciência do eu existir, os seres vivos e o universo devem também existir. Depois de realizar Deus, vê-se que foi Ele próprio que se tornou o universo e os seres vivos. Mas não se pode realizar isto pelo simples raciocínio. Shiva tem dois estados mentais. Primeiro, o estado de Samadhi, quando está transfixado na grande yoga. Então ele Atmarama, satisfeito no ser. Segundo, o estado em que ele desce do Samadhi e mantém um vestígio de ego. Dança de um lado para o outro, cantando Rama. Rama. Estava o mestre, ao descrever Shiva, aludindo ao seu próprio estado mental? Era quase meia-noite. Sri Ramakrishna meditava na Mãe Divina, cantando seu santo nome. Os devotos também haviam ido a lugares solitários para meditar em seus ideais escolhidos. A adoração da noite começou no templo, nos santuários de Kali, Radha Krishna e Shiva. Era o segundo dia da quinzena escura da lua. Logo a lua apareceu no céu, banhando os templos, as árvores, as flores e a superfície encapelada do Ganges. O mestre estava sentado no divã Yemi, no chão. A conversa girou em torno da Vedanta. Mestre, KM. Por que o universo deveria ser irreal? Trata-se de uma especulação dos filósofos. Depois de realizar Deus, vê-se que é o próprio Deus quem se tornou o universo, é o próprio Deus quem se tornou o universo e todos os seres vivos. A Mãe Divina revelou-me no templo de Kali, que foi ela que havia se tornado tudo. Mostrou-me que tudo estava cheio de consciência. A imagem era consciência, o altar era consciência, os jarros d'água eram consciência, a soleira da porta era consciência, o chão de mármore era consciência. Tudo era consciência. Descobri que tudo dentro do quarto estava, por assim dizer, mergulhado em bem-aventurança, a bem-aventurança de Sati Chidananda. Vi um homem mau em frente ao templo de Kali, mas nele também vi o poder da Mãe Divina vibrando. Foi por isso que alimentei um gato com comida que ia ser oferecida à Mãe Divina. Claramente percebi que a própria Mãe Divina havia se tornado tudo, até mesmo o gato. O administrador do templo havia escrito a Mathur Babu, dizendo que eu estava alimentando o gato com a oferenda destinada à Mãe Divina, mas Mathur Babu compreendeu meu estado mental. Escreveu ao administrador: deixe-o fazer o que quiser. Não lhe diga nada. Depois de realizar Deus, vê-se que tudo está certo. Aqui foi ele que se tornou o universo, os seres vivos e os 24 princípios cósmicos, mas o que permanece quando Deus apaga completamente o ego, não pode ser descrito por palavras. Como Ram Prasad diz, em uma de suas canções, somente então você saberá se é bom ou se eu sou bom. Ainda hoje em dia entro neste estado. Pelo raciocínio um homem vê uma coisa de um modo e de outro completamente diferente, quando o próprio Deus revela-se a ele. Segunda-feira, 17 de dezembro de 1883. Eram mais ou menos 8 horas da manhã. Sri Ramakrishna estava no seu quarto com M, quando o Dr. Madhu chegou e sentou-se ao lado do mestre, no pequeno divã. Era um senhor idoso, muito arguto. Quando o mestre se sentia indisposto, costumava chamá-lo mestre. Em resumo, o importante é que uma pessoa deve desenvolver amor por Sati Chidananda. Que tipo de amor? Como se deve amar Deus? Gauri costumava dizer que devemos nos tornar Sita, para entender Rama, assim como Bhagavati, a Mãe Divina, para compreender Bhagavan, Shiva.
Deve-se fazer austeridade, como Bhagavati o fez, a fim de atingir Shiva. Deve-se cultivar a atitude de Prakriti para realizar Purusha, atitude de amigo, ajudante ou mãe. Numa visão visita, descobri que sua mente estava totalmente concentrada em Rama. Estava completamente indiferente a tudo, mãos, pés, roupas, joias. Parecia que Rama havia preenchido cada pedacinho de sua vida e que ela não poderia viver sem Rama. Sim, Senhor. Era louca de amor por Rama. Mestre. Louca. É essa palavra. Devemos ficar loucos de amor, a fim de realizar Deus, mas este amor não é possível, se a mente mora em mulher e ouro. Vida sexual com uma mulher. Que felicidade há nisso! A realização de Deus dá 10 milhões de vezes mais felicidade. Gauri costumava dizer que, quando um homem atinge o amor de Deus, todos os poros de sua pele, mesmo a raiz de seus cabelos, tornam-se como numerosos órgãos sexuais e em cada poro, o aspirante goza a felicidade da comunhão com o Atman. Deve-se chamar Deus com o coração anelante. Deve-se aprender com o Guru como Deus pode ser realizado. Somente se o próprio Guru atingiu o conhecimento perfeito poderá mostrar o caminho. Um homem abandona todos os desejos quando tiver o conhecimento perfeito. Torna-se como um menino de 5 anos. Sábios como Dattatreya e Jadalyarata tinham a natureza de uma criança. Ouvimos sobre deles, mas houve outros, de quem ninguém ouviu falar. Mestre. Sim, o Jnani liberta-se de todos os desejos. Se algum permanece, não o afeta. Ao toque da pedra filosofal, a espada transforma-se em ouro. Então ela não mais pode matar. Assim também o Jnani mantém somente uma semelhança de cólera e paixão que são apenas em nome, mas não lhe podem fazer mal. Sim, Senhor. O Jnani vai além dos 3 gunas como o Senhor diz. Não está sob o domínio de qualquer um dos gunas, sattva, rajas ou tamas. Todos os 3 são como ladrões, por assim dizer. Mestre. Sim, deve-se assimilar isso. Nesse mundo há talvez não mais do que 3 ou 4 homens de conhecimento perfeito. Mestre. Por que você diz isso? Podemos ver muitos santos e sannyasis nos mosteiros do norte da Índia. Bem, também posso tornar-me um sannyasi como um deles. O mestre fixou os olhos em M e disse, renunciando a tudo? O que um homem pode alcançar, se não se livrar de Maya? O que se ganha sendo simplesmente um sannyasi, se não puder subjugar Maya? Ambos ficaram em silêncio por alguns minutos. Senhor, qual a natureza do amor divino que transcende os 3 gunas? Mestre. Atingindo esse amor, o devoto vê tudo pleno de espírito e consciência. Para ele Krishna é consciência e sua morada sagrada também é consciência. O devoto também é consciência. Tudo é consciência. Poucas pessoas conseguem esse amor. Dr. Madhu. O amor que transcende os 3 gunas significa, em outras palavras, que o devoto não está sob o controle de qualquer um dos gunas. Mestre, sorrindo. Sim, é isso. Torna-se como uma criança de 5 anos, fora do controle dos gunas. O mestre descansava depois do almoço. Mani Malik chegou e saudou-o. Sri Ramakrishna permaneceu deitado no divã e disse uma palavra ou 2 a Mani. Mani. Ouvi dizer que o senhor visitou o Keshab Sen. Mestre. Sim. Como ele está agora? Mani. Não melhorou nem um pouco da doença. Mestre. Achei-o muito rajásico. Tive que esperar muito tempo antes de poder vê-lo. O mestre sentou-se no divã e continuou a conversa com os devotos. Mestre, KM. Fiquei louco por Rama. Costumava perambular, levando a imagem de Ramlala, que me foi dada por um monge.
Eu banhava-o, alimentava-o e punha-o para dormir. Levava-o comigo para onde quer que fosse. Fiquei louco por Ramlala. Venha a ilusão. Venha a confusão. Os mágicos, quando executam suas proezas, gritam deste jeito, para enfeitiçar a plateia. 2. Irananda, devoto do mestre de Sim. 3. Govinda. Nome de Krishna. 4. Madhusudana. Nome de Krishna. 5. Mestre. Eles deixarão, mas sugeriu Panchavati porque ali foi feita muita contemplação e meditação, e durante sua sadhana, Sri Ramakrishna praticou disciplina espiritual na cabana do Panchavati. 6. Embora eu jamais relute em conceber liberação, a canção representa as palavras de Sri Krishna. 7. A forma azul escura que usou em Braja. Alusão ao tom azul escuro da pele de Krishna, a pele de Gauranga é dourada. 8. Fiquei louco por Rama. Costumava perambular, levando a imagem de Ramlala que me foi dada por um monge. Eu banhava-o, alimentava-o e punha-o para dormir. Levava-o comigo para onde quer que fosse. Fiquei louco por Ramlala. Imagem de latão do menino Rama. Amor, a fim de realizar Deus, mas este amor não é possível, se a mente mora em mulher e ouro. Vida sexual com uma mulher. Que felicidade há nisso! A realização de Deus dá 10 milhões de vezes mais felicidade. Gauri costumava dizer que, quando um homem atinge o amor de Deus, todos os poros de sua pele, mesmo a raiz de seus cabelos, tornam-se como numerosos órgãos sexuais e em cada poro, o aspirante goza a felicidade da comunhão com o Atman. Deve-se chamar Deus com o coração anelante. Deve-se aprender com o Guru como Deus pode ser realizado. Somente se o próprio Guru atingiu o conhecimento perfeito poderá mostrar o caminho. Um homem abandona todos os desejos quando tiver o conhecimento perfeito. Torna-se como um menino de 5 anos. Sábios como Dattatreya e Jadalharata tinham a natureza de uma criança. Ouvimos sobre deles, mas houve outros, de quem ninguém ouviu falar. Mestre. Sim, o Jnani liberta-se de todos os desejos. Se algum permanece, não o afeta. Ao toque da pedra filosofal, a espada transforma-se em ouro. Então ela não mais pode matar. Assim também o Jnani mantém somente uma semelhança de cólera e paixão que são apenas em nome, mas não lhe podem fazer mal. Sim, Senhor. O Jnani vai além dos 3 gunas como o Senhor diz. Não está sob o domínio de qualquer um dos gunas, sattva, rajas ou tamas. Todos os 3 são como ladrões, por assim dizer. Mestre. Sim, deve-se assimilar isso. Nesse mundo há talvez não mais do que 3 ou 4 homens de conhecimento perfeito. Mestre. Por que você diz isso? Podemos ver muitos santos e sannyasis nos mosteiros do norte da Índia. Bem, também posso tornar-me um sannyasi como um deles. O mestre fixou os olhos em M e disse, renunciando a tudo? O que um homem pode alcançar, se não se livrar de Maya? O que se ganha sendo simplesmente um sannyasi, se não puder subjugar Maya? Ambos ficaram em silêncio por alguns minutos. Senhor, qual a natureza do amor divino que transcende os 3 gunas? Mestre. Atingindo esse amor, o devoto vê tudo pleno de espírito e consciência. Para ele Krishna é consciência e sua morada sagrada também é consciência. O devoto também é consciência. Tudo é consciência. Poucas pessoas conseguem esse amor. Dr. Madhu. O amor que transcende os 3 gunas significa, em outras palavras, que o devoto não está sob o controle de qualquer um dos gunas. Mestre, sorrindo. Sim, é isso. Torna-se como uma criança de 5 anos, fora do controle dos gunas. O mestre descansava depois do almoço.
Mani Malik chegou e saudou-o. Sri Ramakrishna permaneceu deitado no divã e disse uma palavra ou duas a Mani. Mani. Ouvi dizer que o senhor visitou o Keshab Singh. Mestre. Sim. Como ele está agora? Mani. Não melhorou nem um pouco da doença. Mestre. Achei-o muito rajásico. Tive que esperar muito tempo antes de poder vê-lo. O mestre sentou-se no divã e continuou a conversa com os devotos. Mestre, K.M. Fiquei louco por Rama. Costumava perambular, levando a imagem de Ramlala, que me foi dada por um monge. Eu banhava-o, alimentava-o e punha-o para dormir. Levava-o comigo para onde quer que fosse. Fiquei louco por Ramlala. Venha a ilusão. Venha a confusão. Os mágicos, quando executam suas proezas, gritam deste jeito, para enfeitiçar a plateia. 2. Irananda, devoto do mestre de Sim. 3. Govinda. Venha a ilusão. Venha a confusão. Os mágicos, quando executam suas proezas, gritam deste jeito, para enfeitiçar a plateia. 2. Irananda, devoto do mestre de Sim. 3. Govinda. Nome de Krishna. 4. Madhusudana. Nome de Krishna. 5. Mestre. Eles deixarão, mas sugeriu Panchavati porque ali foi feita muita contemplação e meditação, e durante sua sadhana, Sri Ramakrishna praticou disciplina espiritual na cabana do Panchavati. 6. Embora eu jamais relute em conceber liberação? A canção representa as palavras de Sri Krishna. 7. A forma azul escura que usou em Braja. Alusão ao tom azul escuro da pele de Krishna, a pele de Gauranga é dourada. 8. Fiquei louco por Rama. Costumava perambular, levando a imagem de Ramlala que me foi dada por um monge. Eu banhava-o, alimentava-o e punha-o para dormir. Levava-o comigo para onde quer que fosse. Fiquei louco por Ramlala. Imagem de latão do menino Rama. Imagem de latão do menino Rama.